se revela. Amém, queridos? Num Deus que se revela. E Ele se revela como um Deus de paz. Lá em Filipenses vai dizer que o Deus de paz será convosco. Em 2 Tessalonicenses vai dizer que Ele é o Senhor da paz. Meu amado, nada de ruim, tudo que possa acontecer. Os questionamentos do ser humano, aconteceu uma desgraça, a tragédia, a guerra, as pessoas morrendo. E nesse exato momento, queridos, tem muitas pessoas questionando Deus. Aonde Deus está em meio ao cenário de guerra? Aonde Deus está quando aquela pessoa estava indo para algum lugar, para a igreja, para a escola, para o trabalho, e uma bala perdida atingiu e levou a vida daquele jovem, criança, adolescente? E as pessoas se perguntam, cadê Deus? Deus permanece no controle. Nada que acontece muda o status de Deus. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus da paz. Amém? Então, o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse e firmasse no seu coração: vivemos tempos difíceis, mas o Senhor permanece no controle. E quando, queridos, o caos chega, a notícia ruim chega, quando o Jornal Nacional relata as tragédias, os jornais, os noticiários, o nosso coração é tendencioso a questionar: cadê Deus? Mas que o Senhor encontre em nós uma fé inabalável. O meu Deus permanece no controle, permanece no trono. Trono de majestade, trono de poder, nada abala o governo do Senhor. E a maldade acontece, a violência acontece por conta do pecado, não por causa de Deus. E o ser humano, queridos, ele tem anseio pela paz. Shalom é o termo hebraico para paz. No Antigo Testamento, shalom significa basicamente justeza, no sentido dos pratos da balança em equilíbrio. Saúde, prosperidade, bem-estar geral e, enfim, bom relacionamento entre Deus e o ser humano. É uma condição de liberdade, vivenciada externamente como uma ausência de guerra ou de inimigos, ou internamente como falta de qualquer perturbação psíquica causada por enfermidades, medo, tristeza e etc. Ou seja, todo ser humano, ele busca a paz interior e a paz ao seu redor. Quantas pessoas, meu amado, têm dinheiro, quantos milionários, mas não têm a paz interna. Vive uma desgraça, vive brigando, vive um inferno, com perdão da palavra. Tem tudo, mas não tem a paz, porque a paz vem de Deus. Ou quantas pessoas vivem uma vida normal, mas ao seu redor vive um caos, sem paz por conta da violência, do tráfico, das situações que bem conhecemos. Então, uma das buscas do ser humano é pela paz. E nós precisamos clamar, como nós lemos lá no livro de Jeremias. Nós precisamos orar e clamar a Deus para que haja paz, mesmo no mundo difícil, mesmo em um mundo caído. A Babilônia não era o lugar, mas a instrução de Deus é: orem por essa cidade. Porque se ela tiver paz, vocês terão paz. Chega de falar mal do bairro, da nossa cidade, do nosso país, do presidente. Ore. Quantas vezes a gente coloca aí na balança, a gente se apressa só para falar mal, e quantas vezes você se apressa para ajoelhar e chorar pela nação, e clamar pela nação, e clamar pelo seu presidente, pelos seus governantes? Porque a palavra nos orienta, devemos orar pelas autoridades, para que a gente viva uma vida tranquila. E temos feito isso? Lá em Provérbios, se eu não me engano, vai dizer: quando o justo governa, o povo se alegra. Temos orado para que o justo esteja no poder, ou temos nos calado? Não podemos ser uma igreja tímida, uma igreja que retrocede, mas precisamos ser uma igreja empoderada da palavra de Deus, orando pela paz. Porque a oração, queridos, é como um míssil.
ela chega aonde a gente não pode chegar. A oração é a nossa arma de guerra. Na verdade, a oração é a guerra. E nós precisamos entender isso. Meus amados, nesse ano, né, que a gente já está aí quase no meado de novembro, agora eu não estou lembrando, mas eu vi uma reportagem que fala o número de atentados em escolas que teve esse ano. Assustador. E aí você que tem filho como eu, como que você manda um filho para a escola? Depois que a notícia passa um pouco, a gente vai relaxando. Mas nos primeiros dias, queridos, é uma sensação muito ruim. Você deixar um filho na escola. Naquele último que teve, que o rapaz entrou com a machadinha e matou as crianças do maternal. E a minha filha é do pré-1. E como que a professora, com os olhos cheios de lágrima, fechando, a gente entra e fecha o portão e tranca, o olhar de medo nas pessoas. Como é que você deixa um filho na escola? E aí, lá na escola das crianças, né, quem fica no portão é um senhorzinho que se der um sopro ele cai, tadinho. Bonzinho, amado. Mas se der um soprinho ele cai. E aí você fica pensando, se eu não confiar no Senhor, não adianta de nada. Se eu não depositar a vida dos meus filhos nas mãos do Senhor, eu vou viver depressiva, com síndrome do pânico, pensando que a qualquer momento o telefone vai tocar e vai falar que entrou um terrorista na escola. Nosso coração, ele é tendencioso a ser tomado pelo medo das más notícias. Mas nós precisamos tomar posição e nos levantar contra isso em oração, porque a oração é o que nós temos. Temos esse artifício que é a oração e temos um Deus que nos ouve e que nos responde. Lá em Isaías 59 vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Você tem um Deus que te escuta. Você tem um Deus que recolhe as suas lágrimas e coloca num odre. Você tem um Deus que, quando você sofre perseguição, Ele conta os seus passos. Nada passa despercebido diante do Senhor Todo-Poderoso, o Deus que se inclina para ver toda a terra. Nenhuma maldade ficará impune, porque Ele é o justo juiz. Ele é o justo juiz. Aleluia. E muitas vezes,